Abra sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo de 1 a 11. Gálatas 4, versículo de 1 a 11. Essa carta de Paulo aos Gálatas, ela tem como principal objetivo falar da liberdade que temos em Cristo. Então eu queria que você acompanhasse a leitura, por favor. A versão que eu vou usar aqui talvez seja um pouco diferente, mas acredito que vai dar tudo certo. Diz assim a palavra de Deus: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que o meu esforço por vocês tenham sido inúteis. Amém? Você pode sentar, graças a Deus nós já oramos. Vamos então meditar na palavra do Senhor. Queridos irmãos, como estava falando no início, a carta de Paulo às Gálatas, existe algumas informações importantes para você não se perder ou para você conhecer melhor essa escrita. Primeiro, que Gálatas não é uma igreja. Gálatas são os moradores de uma região chamada Galácia. Era uma região, alguns falam província romana, que era constituída de várias aldeias e cidades. E para aquela região deu-se o nome de Galácia, porque quando nós lemos assim, carta aos Gálatas, parece que a igreja ou a cidade é denominada assim. Todavia, Gálatas eram os moradores daquela região. Uma coisa interessante aqui é que essa carta foi escrita aproximadamente no ano 52 depois de Cristo, ou 50 depois de Cristo, e tinha um objetivo muito já conhecido de nós. Nós estamos por diversas vezes falando sobre a carta do apóstolo Paulo, falando sobre as dificuldades que ele enfrentava, e você há de convir comigo que é nenhuma novidade dizer para você que Paulo mais uma vez estava enfrentando os falsos mestres, mais uma vez ele estava enfrentando as heresias que estavam invadindo as igrejas. O interessante da região da Galácia é que os falsos mestres não eram de fora, eles eram oriundos de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, e foram para a Galácia, para dizer para eles que, mesmo crentes, eles precisavam observar algumas coisas e voltar à cultura judaica. Não somente, agora me refiro à prática do judaísmo, como também algumas questões culturais. Exemplo, existe algo na cultura judaica que se tornou-se uma ciência chamada Cabala, que é a ciência numérica. Cada número tem um valor, cada número tem um significado. 7, perfeição de Deus. 6, o número do homem. Por que 666 e tal? Então, Cabala ensina sobre isso. E os crentes em Jesus estavam, além de professar a fé, ainda presos a certas coisas que nós conhecemos aqui no nosso Brasil, no nosso mundo, no nosso contexto, de duas formas: como folclore ou muitas vezes superstição.
O que é o folclore, na verdade? Folclore é um mito ou uma lenda que é passado de geração em geração. Exemplo de folclore brasileiro: o boto cor-de-rosa, já ouviu falar nele? Já ouviu falar no tal do Saci Pererê? Aquilo ali é somente uma lenda que faz parte do nosso folclore. Mula sem cabeça, eu já vi muitos crentes sem cabeça, mas mula só no folclore brasileiro. Mas tem, né? Isso faz parte do folclore. São mitos e lendas que as pessoas acreditam ou não. Um exemplo, um folclore muito conhecido seu, e você não vai dizer para mim que não conhece, que algumas pessoas tomaram esse conhecimento através de um programa de televisão, que é o folclore daquela personagem Cuca. Aquilo faz parte do nosso folclore, aquilo é um personagem, né? A Monteiro Lobato pegou aquele negócio, montou toda a estratégia, e todos os episódios do Sítio do Pica-Pau Amarelo eram baseados no nosso folclore. Lembra disso? Você gosta, né? De uma saudade, não dá? Meu Jesus amado, eu tinha medo do Minotauro. Bom, mas existem também as superstições. Isso é mais nocivo para a gente, porque superstições não tem nada a ver com cultura. Apesar de algumas pessoas acreditarem, não, pastor, isso é cultura. Não. Superstição não são nem lendas, também não são mitos. Superstição são crendices irracionais. O que é isso? Algo inconcebível que é ensinado de uma geração a outra. Ah, pastor, então é igual folclore. Não, a diferença de folclore e superstição é que folclore é como se fosse contar uma história. A superstição nos obriga a fazer alguma coisa. Exemplo, quantos aqui já desemborcaram o chinelo quando viu o chinelo emborcado? Correu para desemborcar. Por que você fez isso? Para a mãe não morrer. Já falaram isso para você? Se o chinelo vem emborcado, corre, porque senão sua mãe morre. Você corre, Isso é superstição. Ela nos obriga a fazermos alguma coisa ou deixarmos de fazer alguma coisa. Outro tipo de superstição: passar por debaixo da escada. Eu não passo por debaixo da escada. Mas por quê? Não sei, mas não passo. Mas por que você não passa? Alguma coisa acontece. E se vir um gato preto, então, aí é que eu não passo. Superstição. Eu estava conversando com o irmão aqui da igreja outro dia, falando sobre coisas culturais, né? E o irmão me ensinou muitas coisas. Me ensinou sobre mordida de cobra e tal, me ensinou sobre peixe, um monte de coisas assim que são superstições. Por exemplo, quantos aqui já ficaram com aquela linha molhada de saliva na testa quando estava com soluço? Quantos fizeram com seus filhos? Você fez, Rubenilson? Misericórdia. Está com soluço, aí você pega aquela linha, Gente, é no mínimo anti-higiênico. No mínimo, mas aí você põe dentro da boca, quando estiver bem assim, babado de saliva, cola na testa da pobrezinha, E o pior de tudo, tem que ser vermelha, essa parte eu não sabia. Para mim era qualquer linha, por isso que não funcionava comigo então. Você coloca, e o pior de tudo é que, como algumas vezes dá certo, você fala, é verdade. Quantos aqui já jogaram futebol quando eram jovens? Mônia também jogou, Mônia? Pois bem, quando você está jogando futebol, normalmente você correndo muito, sem fazer a devida preparação, você começa a sentir uma dor, né? Os gases, eles começam a dar uma dor para você, não consegue quase respirar. Aí o que ensina no campo de futebol? Você corre, você pega um mato, aí põe aqui na cintura. Irmão, você fica igual, parece que está disfarçado, parece um fuzileiro naval. Aí você põe aqui. E o pior de tudo é que os caras continuam correndo. Superstição. O pior de tudo, irmãos, parece assim engraçado essa introdução dessa mensagem. O pior de tudo é que as superstições e os folclores invadiram a igreja. Existem folclores na igreja, eu vou dar um para você como por exemplo. Esse folclore foi passado na geração da minha família. Anjo da boca mole. Isso é um folclore. Já falei isso para você?
Nunca? Então vou te ensinar. Eu gosto de ensinar. Anjo da boca mole é um anjo que te acompanha sempre. Aleluia. Não é o anjo garçom, não é o anjo turista, é o anjo da boca mole. Ele está do teu lado. É porque você não teve fé ainda para ver. E se você falar uma bobagem, um exemplo. Tomara que o cabelo dela caia, um exemplo. E esse anjo fala assim, amém, porque tem a boca mole, acontece. Então você tem que ficar atento. Se você falar uma asneira, peça misericórdia, porque se a boca dele estiver naquele dia mais mole ainda, ele vai falar amém. Isso me causava pânico quando eu era pequeno. Porque tudo quando eu falava contra minhas irmãs, minha mãe falava assim, anjo da boca mole, meu filho. E eu ficava, meu Deus, será que ele está aqui? Isso é um folclore. Isso aí não... Bom, agora quais são as superstições que invadiram a igreja? São as superstições baseadas em ícones. Se eu não der, não vai acontecer comigo. Quer ver uma superstição louca? Que no plano de Deus, nos desígnios de Deus, Deus escolhe um para ele dar câncer e outros não. Irmã, a senhora está assim é porque Deus quis. Isso é a maior tolice que um crente pode falar. Seu carro bateu porque Deus tem um plano para todas as coisas, irmão. Você quebrou a fíbula e o fêmur em 30 lugares, porque Deus tem um projeto nisso. Você quebrou porque você passou da velocidade, você não respeitou o sinal, um atribulado entrou na tua frente, você não viu o jegue na tua frente, menos Deus que pegou a direção do seu carro e fez você bater. Aí o crente, como é supersticioso, o que ele faz? Ele pega a Bíblia no Salmo 91, põe no painel do carro e fica lá. Quando não é no painel do carro, é na estante de casa. E tem que ser no Salmo 91, porque é superstição. Se você chega lá, presta sua Bíblia. Pastor, não fecha não, porque está aqui no Salmo 91. Irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas veio para nos libertar disso. Você precisa se libertar das superstições. Eu quero dizer para você de antemão que a carta de Paulo aos Gálatas, ela é conhecida como declaração da independência cristã. Se você quer botar um título para essa carta, é Carta da Independência Cristã. Nessa carta, o apóstolo Paulo nos ensina que em Cristo nós somos independentes, ou livres, como você preferia. Só que essa independência em Cristo, ela tem uma condição. Que condição é essa? Você é independente se você for dependente de Deus. Não sei se deu para você compreender. A sua independência na vida, de credos, superstição, maldição, a sua libertação de todas essas coisas depende da sua fidelidade ou dependência a Deus. Quanto mais dependente de Deus, mais você vai ter a convicção de que palavra dada, de que olho gordo, olho grande, olho fino, escada aberta, escada fechada, gato preto ou amarelo, não vai ter poder nenhum sobre a tua vida. Quanto mais dependente. Porque a Bíblia fala o seguinte, e esse texto eu por diversas vezes repito e vou fazê-lo mais uma vez. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne. Está dando para você compreender? Quanto mais dependente de Deus, mais independente você será. Embora essa carta tenha sido escrita e não tinha assim um intuito, o apóstolo Paulo jamais imaginou que essa carta perdurasse por tanto tempo, por milênios inclusive. Essa necessidade dos crentes da Galácia são as mesmas necessidades de nós hoje, baseado nessas coisas. Tem crentes que aleluia, eu creio em Jesus, mas quando alguém começa a se estribuchar na igreja, ele corre. Tem crente, não, Jesus, sangue de Jesus é sobre minha vida. Por falar nisso, eu te dar aqui uma dica. O sangue de Jesus não limpa banheiro. O sangue de Jesus não conserta coisa quebrada. Por que eu estou falando isso? A pessoa vai no banheiro, só o sangue, não tem nada a ver, limpe o banheiro.
O sangue de Jesus tem nada a ver com impureza, com coisa ruim. É só o sangue de Jesus é para purificar pecado. Dá para você compreender isso? O sangue de Jesus também não deve ser usado para expulsar demônio. Nós expulsamos demônio através de quê? Do nome de Jesus. O sangue de Jesus é para nos libertar de todo e qualquer pecado. Por isso você está aqui, porque o sangue de Jesus te libertou de todo pecado. E a libertação do sangue não é somente de pecado, é da consciência. Uma das coisas mais terríveis que nos acompanham chama-se consciência. Você começa a falar assim: não, antigamente eu fiz isso. Ontem eu estava acompanhando o trabalho lá na Praça do Cavalete e o Fernando, de uma forma muito ousada, expôs a sua vida lá. Tem que ter coragem para dizer: não, eu era viciado nisso, naquilo, morei na rua. Mas por que ele fala isso? Porque a consciência dele está livre. Quando a consciência não está livre, a pessoa não consegue tocar no assunto, não consegue falar, não consegue, porque quando lembra chora. Aquilo não é usado como algo de vitória, mas como fosse uma derrota. Mas quando o sangue de Jesus vem, ele purifica a nossa mente e diz: olha, tem uma nova história para você, tem um novo caminho para você, porque eu estou libertando a tua vida. Então as coisas do passado não têm mais poder. Agora no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele faz uma forma assim, de uma forma muito mais direta, um ensino para nós sobre libertação. Primeiro, ele ensina que existem, três tipos de crente. Aqui na carta de Gálatas, capítulo 4, lá no versículo 1. Ele faz uma comparação, o escravo, ele fala que existe a criança, o menino, isso aí de acordo com a versão que você usa, e ele fala que existe o adulto. Então, dentro da nossa vida espiritual, existem esses três tipos de crentes. O interessante aqui é que Paulo não escreve para ímpio, Paulo está escrevendo para crentes. Existem crentes que são escravos da superstição, existem crentes que são meninos na superstição, e existem crentes que são adultos, são livres dessas coisas. E ele nos ensina o seguinte: primeiro, que aquele que é escravo, ele nunca será filho, nunca. Ele vai ser escravo sempre. Se a pessoa, me refiro agora à cultura da época de Paulo, nasceu de uma família que era escravizada, a tendência natural é que ele seja um escravo. E se alguém não libertar, não o comprar, ou não pagar sua liberdade, ele vai continuar sendo escravo. Ele nunca será filho, porque ele é escravo. Ele nunca vai poder herdar nada. Por isso tem aquela dificuldade de Abraão, quando ele fala assim: Senhor, eu não tenho para quem passar minha herança, por acaso vai ser o meu servo? Vai ser para ele que eu vou dar? Porque escravo não tem direito à herança. Por isso tem muitos crentes na igreja que não crescem, que não melhoram, que não conquistam, a palavra mais chamativa, mais atraente, porque ainda são escravos. Escravo de superstições, escravo da mente, escravo do pecado, escravo de crendices. Parece que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Esses escravos nunca serão herdeiros de nada. Aí você passa pelo crente hoje: ei, meu irmão, como é que tá? Estou na luta. Pergunta amanhã: como é que você está, meu irmão? Está bravo. E no outro dia: como é que está? Estou na guerra. E você agora? Estou no funil. E você? Estou na peneira. E agora como é que está? O machado está nas minhas costas. O negócio está sempre ruim. Essa pessoa é escrava. Alguma coisa está errado. Ele nunca vai poder herdar. Mas o sangue de Jesus nos tirou da posição de escravos. Hoje você não é escravo de nada. Nada está sobre a tua vida. Não tem gato preto, peixe de olho branco, não tem nada que vai fazer nada contra você. Você é de Deus.
Não, pastor, porque hoje o sol amanheceu meio nublado. Sei não, quando amanhece nublado é porque coisa ruim vai acontecer. Irmãos, Jesus está contigo, vai dar certo. Você é uma pessoa abençoada. Para com essas coisas. Mas o escravo, ele está preso às superstições. E nós temos que nos libertar dessa escravidão. Não são poucos os crentes que acreditam: pastor, ora por mim. Por quê? Porque veio uma irmã aqui em casa. Irmã falando de irmã. E o que aconteceu? A minha planta tão querida murchou. Ah, pastor, aquilo não é olho de crente não. Aquilo é olho, é gordo, né, que fala, né? Não sei porque é gordo, mas que não. Outro dia um irmão me procurou e falou: pastor, por favor, eu tinha um cachorro tão bonito, um pastor alemão, tão dócil, e foi uma pessoa lá em casa, pastor, o cachorro adoeceu e morreu. Ah, queria que o senhor fosse lá em casa orar para tirar esse olho gordo. Vê se eu tenho um cara de, deixa eu ver, de oculista, se tem um cara aqui de, qual profissional mesmo que trata dos olhos? Oftalmologista. Gente, eu não trato olho gordo não. Sabe por que eu não trato isso? Porque você não tem nada, você, sobre na tua vida não tem nenhuma influência disso não. Creia nisso. Não, pastor, vou ter que botar uma vassoura aqui atrás da porta com sal na vassoura. Que é isso, irmãos? Não, eu tenho que botar aqui debaixo do meu travesseiro o dente do coelho, o rabo do coelho, sei lá. Não, vou ter que botar aqui um crucifixo aqui na minha porta. Irmãos, há poder no sangue de Jesus. Deixa de ser escravo dessas coisas. Jesus te libertou. Levanta tua cabeça, seja uma pessoa feliz. Ah, irmão, você tem que ver crente supersticioso viajando primeira vez de avião. É a coisa mais, como diz o Fernando, mais louca que existe. Se fizer um barulhinho no avião, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Olha, a comissária atrasou. Isso é um mau sinal. Meu Deus, quando acontece alguma coisa, atrasou o voo, eu estou sentindo alguma coisa aqui. Eu acho que é para eu não ir. Mudou o portão de embarque. Meu Deus, agora é tragédia. Deixa de ser boba, a sua vida está nas mãos de Deus. E das mãos de Deus ninguém pode tirar, irmão. Só Ele faz, só Ele vai tirar a sua vida quando Ele quiser e quando Ele permitir. Nada vai poder tirar. Existe outro tipo de crente, que é o crente menino. Existe o escravo, existe o menino. O menino é aquele inconstante. Você já comprou um brinquedo para o seu filho, você gastou toda a sua economia? Porque não é como na minha época, né? Do Betel, então, esse brinquedo era pedra para ele, mas na minha época já tinha algum brinquedo moderno. Mas hoje os brinquedos são todos modernos, apesar que tem uns brinquedinhos de plástico tão baratinho, né? Mas o seu filho não quer aquele. Não quer, que teu filho é crente, né? Teu filho é da confissão positiva, irmão. Teu filho está em outro nível espiritual. Ele não quer o de plástico, ele quer negócio de controle remoto. Aí você vai, investe, pega lá suas férias, seu 13º, compra lá o brinquedo e traz para o seu filho fica encantado. E bate com o carrinho no teu pé. Você, desliga esse negócio, menino. E o menino não quer nem dormir para brincar. No outro dia, cadê o carrinho? Carrinho? Que eu te dei ontem. Ah, pai, está lá no quarto. Aí você vai olhar para o brinquedo, está lá com as 4 rodinhas para o alto. Vai brincar mais não? Não, depois eu brinco. Aí de tarde, por uma questão de força, né, de autoridade sua, ele brinca. No 3º dia, irmão, as rodas estão todas desmanteladas, o controle está quebrado, a pilha está na rua. Mas o que houve? Você não gostava tanto do brinquedo, você não queria tanto? Ah, pai, enjoei. Crente menino é assim. Ele entra no ministério. Pastor, eu quero um ministério. Aleluia, ministério. Esse negócio de ministério, você é tão sedutor. Pastor, eu tenho um ministério. Qual é o seu ministério? Pastor, eu vou entrar na dança. Por falar nisso, irmãos, ontem eu fui numa expectativa tão grande lá no Cavalete de ver o Diago Delan dançando. Eu saí de casa preparado. Eu falei: ah, Jesus, não deixa chover não, porque eu quero ver isso. Aí chegou lá, ele amarelou. Bom, mas a pessoa fala assim: não, eu quero entrar no ministério de dança. Ele vem todo animado. Aí vem aqui, entra no ministério de dança. Ele não, ela, porque aqui na igreja só menina é ministério de dança. Esse negócio de homenzinho com roupinha colada, né?
Porque Davi dançou, Davi era macho, né? Ele dançou porque ele pegou aquela arca, agora pegou aquela roupinha toda coladinha assim, com aquele... Não, vigia. Gostei da dança ontem aqui, foi quase um rap, né? Agora aquela dança de... irmão, queima ele. Mas quem entra no ministério de louvor, ele fica todo animado. Ou ela, melhor, vou corrigir de novo. Aí vem no ensaio, compra roupa, compra aquele lencinho branco para ficar abanando e tal. Depois, irmão, semana seguinte já não vem no ensaio. O que houve, irmã? Não está me ministério? Não, pastor, descobri que meu ministério é outro. É mesmo, qual é o seu ministério agora? É cantar. Aí vem cantar. Outra semana, pastor, meu ministério é outro. Qual é? Isso. Menino. Ele fica pulando. E não somente assim em atividade na igreja, mas ele pula também de igreja. São pessoas que não têm raiz em igreja nenhuma. E o pior de tudo é que a igreja sempre é culpada. Não, eu vou para a igreja X porque lá que é isso, lá que não sei o que, não sei o que. Meninice. Eu já falei para você, e por favor não me interprete mal, que quando um crente, eu estou falando crente, sai de uma igreja para outra, o mal não está na igreja, está nele. Alguma coisa tem que ser tratado nele. Eu acredito que Deus pode pegar um pastor, um irmão, e falar, agora você vai para outro estado pregar em outra igreja. Eu creio nisso. Creio mesmo. Agora, tirar você daqui e botar numa igreja nessa esquina aqui, Deus mandou porque a obra lá é diferente, irmão. Que Deus é esse? Não, porque a igreja está com problema, o problema está em você. E o pior de tudo é que não cuida do problema, não cuida da mágoa, vai levando esse problema para outra igreja, para outra, nunca fica curado. Por quê? Porque essa pessoa é um menino. Aí, irmãos, fica atrás de profecia, de profetada, fica atrás de recado. Gente, o menino vai se apresentar ainda, mas vai dar tempo. Eu estudava, fazia lá meu curso teológico, e tinha um professor chamado Benito Santana. Tomara até que ele assista depois na internet. Ele é um exemplo para mim de vida, de humildade, simplicidade. Ele dava aula de teologia sistemática. Imagina um homem que dava 3 horas de aula e você não conseguia ver um esboço na mão dele. E eu me recordo que no final de uma aula ele me dava uma carona até certo ponto, e eu aproveitava para ficar perguntando a ele. Eu sempre gostei de andar perto de pessoas que tinham alguma coisa para me dar. Eu nunca gostei de andar do lado de pessoas que me botavam para baixo. Para mim, companhia tem que ser pessoa que me faz crescer. E eu gostava de andar com ele porque eu ia perguntando, e num desses dias saindo da sala, um irmão chegou para ele e falou assim: pastor, eu tenho um recado de Deus para lhe dar. O pastor Santana virou, baixou o óculos, falou: o quê? Eu tenho um recado de Deus para lhe dar. O pastor Santana falou assim: então engole. Aí desceu a escada. Eu falei: Jesus. Porque na época eu estava no ministério do reteté, né? Na época qualquer louvor eu pulava de lado. Falei: meu Deus, gente, pastor carnal. Aí fui quietinho, né? Entrei no carro, ele ligou o carro. Quando saiu com o carro, ele falou assim: pode perguntar, Fernando. Aí eu falei: o quê? Pode perguntar. Eu falei: tá bom. Por que o senhor falou aquilo com o menino, pastor? O menino tão animado. Ele falou assim: rapaz, eu conheço, desculpa a expressão que eu vou falar, mas eu vou usar a mesma expressão dele. Eu conheço aquela praga. Ele está na igreja, não é dizimista, não é ofertante, e vem trazer um recado de Deus para mim. Fernando, aprenda. Eu falei: fale. Deus usa até mula, mas não usa ladrão. Gente, aquilo entrou no meu coração. Eu falei: é verdade. Tem gente que é menina a ponto de ficar ouvindo recadinho. Olha, Deus mandou você ir para a igreja X. Oh, que aleluia. Deus agora mandou tirar você de lá. Deixe ser menino, cresça, amadureça. E o outro crente aqui, vou adiantar porque nem entrei aqui basicamente na superstição que ensinada pelo apóstolo Paulo, é o crente adulto, né? Aquele crente que escuta um não e entende. Aquele crente que o pastor fala assim, não vai ser assim, e ele compreende. Tem que ser adulto. Tudo é chorando, tudo é mamadeira, tudo pessoal muito liso. Você fala um negócio, a pessoa: ai meu Deus, o que houve? O pastor disse não. Seja adulto, gente, vamos crescer. Quando o pastor fala não para você, é para o seu bem, é para o bem da igreja, bem da obra. Bom, vamos continuar, senão eu vou aproveitar para descascar você aqui. Vamos ver
o que Paulo nos ensina como resultado da escravidão, da superstição? Primeiro resultado, já falei aqui no início, quando eu falei do tipo de homem chamado escravo, é que você, mesmo livre, continua escravo. Mesmo livre. Jesus te libertou, Jesus te deu condição, Jesus te deu vitória, mas mesmo assim você continua escravo. Escravo da linha cheia de saliva, escravo do chinelo emborcado, escravo dessas bobagens. Jesus te libertou. Você tem que desemborcar o chinelo porque ele não pode ficar no meio da sala, tem um lugar específico para ele. Mas não porque sua mãe vai morrer. Se você continuar preso à superstição, você ainda está preso à sua escravidão. Jesus te libertou dessas coisas. Quando eu estou falando isso para você, eu não estou aqui apontando, acusando, dizendo, não, só você. Eu estou falando para mim também, e principalmente para mim. Eu não posso ficar preso a superstições. Jesus está comigo, irmãos. Jesus não está com você? Quem tem mais poder sobre a tua vida, um chinelo emborcado ou Jesus? Pastor, hoje é sexta-feira 13, não vou no culto. Mas por que não vai, irmão? Porque é sexta-feira 13. Irmão, pode ser 13, 14, 15, 51, 822, 71, pode ser tudo. Jesus está conosco. Ele vai te guardar. Nenhum mal vai suceder a você. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido por flecha que voa de dia, nada disso, porque Deus vai ser contigo. Segundo resultado da escravidão, da superstição, é que nós nos tornamos um herdeiro sem herança. E um herdeiro sem herança é um negócio estranho, né? Ele é herdeiro, mas não tem herança. Por que ele não tem herança? Porque ele é escravo, porque ele é menino. Você daria a sua empresa para sua filha, o seu filho de 2 anos administrar? Você daria o seu carro para o seu filho de 6 anos ou sua filha de 7 anos dirigir? E quando ela chega e vai para o carro, o que ela fala para você? Pai, deixa eu ir para o seu carro. Ela fala isso? O que ela fala? Pai, eu vou esperar o senhor lá no nosso carro. Ela fala para você assim, pai ou mãe, vamos para sua casa. Ela fala isso? O que ela fala? Vamos para nossa casa. Ela sabe que é dela, mas não pode administrar. Por quê? Porque é menino. Jesus já te deu tudo, irmão. Jesus já me deu tudo. Mas por que eu não administro? Porque ainda eu sou menino. E a superstição, de um modo geral, tanto lá fora como dentro da igreja, ela faz de nós um herdeiro sem herança. Aquela pessoa que fica com medo de sair, aquela pessoa que fica com medo de investir, com medo de acreditar em si mesmo. Ah, porque alguém disse, porque alguém falou, porque a sogra disse, porque o sogro disse, porque o genro é atribulado. Ah, meu Deus, porque o avião tremeu. Por quê? Jesus te deu, é teu. E eu não estou aqui pregando confissão positiva, não, estou falando aqui de herança. Você não é somente filho, você é co-herdeiro com Cristo. Levanta a tua cabeça, se anime. Bom, esse se anime, eu pensei que alguém ia falar aleluia. Bom, outro resultado aqui da superstição na nossa vida é que um adulto fica fazendo meninices. Eu fui pregando em determinada igreja e tinha um moço lá que tinha um espírito do trem. Que espírito é esse? Quando ele sentiu alguma coisa, eu dizia que sentia, ele inflava o rosto, parecia aquele peixe. Já viu aquele peixe que infla para não ser comido? Ele inflava o rosto e ficava soprando. É um trem. E quando ele fazia isso, o pessoal baixava a cabeça e tremia. E eu estou lá esperando a hora de pregar. Falei, Jesus, o que é isso? E ele vinha para a pessoa, e a pessoa já de cabeça baixa, e ele botava a mão na cabeça da pessoa e falava, ai de ti! E a pessoa, ai meu Deus! Eu falei, gente, que mistério é esse? É muito profundo. E quando ele sai, ele fala, ai de ti, por que fez isso? E a pessoa, vai lá para frente, a pessoa vem para frente. Aí depois sentava o profeta do trem, aí depois cantava outro corinho lá,
desemboca o vaso, Jesus. Ele inflava de novo, aí partia para cima da próxima vítima, e ele marchou, e o pessoal baixava a cabeça. Eu falei: Jesus, tem misericórdia de mim. Aí, ai de ti, homem, vai lá para frente. E o pessoal tinha que ficar no culto assim na frente, e o culto desenrolando, e a pessoa lá na frente sem saber o que fazer. Meu Deus! Eu falei: Jesus, tem misericórdia. Pois bem, irmão, chegou a hora de eu pregar. Vamos ficar de pé, irmãos, ouvir a poderosa palavra de Deus. E eu estou lá. Quando eu abri a Bíblia, irmãos, o que aconteceu? O homem inflou. Falei: pronto, travou. Aí quando ele inflou, começou a fazer o sonido de um trem. Os irmãos baixaram a cabeça, me deixaram sozinhos. Baixaram a cabeça e disseram: só se vira. E vem um homem. E eu: Jesus, não deixa vir não, Jesus. Segue esse cara, derruba ele, não vai dar certo isso não. E vem. E eu notei que ele vinha de olho fechado, mas quando chegou aqui perto da escada, ele abriu um olhinho assim para desviar da bateria. Eu falei: ah, entendi. Quando ele chegou perto de mim, que soprou, eu falei: irmão, cala a tua boca, não fale nada disso. Ficou todo mundo assim, igual tá você assim, lembra mim. Aí ele olhou assim: o quê? Eu falei: desce, não vai falar comigo não. Sabe o que aconteceu, irmão? Ninguém deu glória, pelo contrário, o pastor se levantou e falou: aqui tem profeta. Pregador nenhum cala profeta. Eu falei: amém, Deus abençoe. Fui embora. Eles preferiram ouvir essas coisas do que ouvir a palavra de Deus. Por isso tem muito crente com a família arrebentada, por isso tem muito crente divorciado, tem muito crente separado, tem muito crente viciado em coisas, porque prefere a meninice do que ouvir a palavra de Deus. É a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Então temos que parar de ser meninice. E por último, a superstição, irmão, ela faz com que você seja servo, ou nós sejamos servos da criação e não do Criador. Você se torna servo da criação, porque nós começamos a nos obrigar a termos amuletos, nós nos obrigamos a ter alguma coisa palpável e esquecemos que o Criador está acima de todas as coisas. Nós começamos a acreditar na lua, no sol, nas estrelas, e deixamos de acreditar no Criador de todas essas coisas. Nós acreditamos no homem, na mulher, no cantor, no pregador, mas deixamos de acreditar em quem criou o pregador, o cantor. Ele sim deve ser adorado, ele sim deve ser exaltado. Por isso, o apóstolo Paulo fala assim: como tornais outra vez esse rudimento fracos e pobres? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Vocês estão esquecendo que maior do que os meses, do que os dias, do que o dia 13 ou 14, está quem criou tudo isso. Maior do que aquela chuva tempestuosa está aquele que criou a chuva. Maior do que aquele relâmpago que te assusta, que você vai lá, põe o cobertor no espelho, que você se apronta todo, põe um sapato de borracha, fica todo. Maior do que aquele relâmpago é aquele que criou o relâmpago. Maior do que qualquer crendice ou superstição está o Criador dos céus e da terra. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor e a Ele seja a adoração. Jesus te libertou, as correntes caíram das tuas mãos, as correntes caíram dos teus pés. Seja uma pessoa livre, adore a Deus, sirva a Deus. Nada vai acontecer com você se Deus não permitir. Então não se preocupe com um gato preto, cachorro amarelo, morcego verde. Não se preocupe. A superstição, Deus é com você, Deus é contigo. Você consegue aceitar essa verdade? O apóstolo Paulo termina no versículo 11 dizendo assim: será que foi inútil todo o meu trabalho com vocês? Será que vocês não aprenderam nada? Será que vocês não notaram nada? Jesus libertou você. Então, irmãos, sejam crentes e não supersticiosos. Sejam crentes, não escravos. Sejam crentes, não meninos, porque a graça do Senhor, ela tem um efeito sobrenatural. E a Bíblia fala o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou, teve com excesso a graça de Deus.
Onde você caminhar, onde você estiver, será com você a mão de Deus. E não tem despacho, encruzilhada, esquina. Você pode passar, pisar no primeiro quadro. Não, eu só piso no... Esse aqui eu não posso pisar com o esquerdo não, tem que pisar com o direito. Irmão, pise sobre tudo. Eu não posso abrir a porta de manhã com a mão esquerda não. Abra com o pé. Faça o que você quiser, você está livre. Eu não posso dormir meia-noite, tem que ser meia-noite em ponto. Durma 1h da manhã, 2h, 9h da noite. Você está livre em Jesus. Jesus te libertou dessas coisas, dessas bobagens. Jesus te libertou. Pastor, eu não posso fazer isso porque me disseram. Você está livre. Livre de toda condenação. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar de pé para nós orarmos. Depois nós vamos fazer, temos aqui uma apresentação. Mas eu quero orar por você. Repito, essa mensagem é para mim. Essa mensagem é para mim, para que eu possa compreender, entender a importância do sacrifício de Jesus. As pessoas falam assim: pastor, mas existe poder nas palavras. Eu acredito também que exista, mas o poder não está em quem fala, quem professa. O poder está em quem recebe a palavra. Como assim? Exemplo: se alguém chegar para você, ou para mim, ou para qualquer um de nós e falar assim: você não vai conseguir isso. O problema dele falar. Como diz aquele provérbio tão conhecido: quem tem boca, fala o que quer. O problema é como você recebe. Se você receber essa palavra como uma sentença, ela vai ser eficaz na tua vida.